Meus amigos do Futebol em Rede Entrevista, hoje um personagem nobre conosco aqui, um convidado muito especial, um campeão do mundo, um técnico de sucesso aqui no futebol brasileiro, atual técnico da Ponte Preta. Obrigado, juntamente comigo, Fábio Seroli, vamos entrevistar Luiz Carlos Pintado. O Pintado, o jogador foi volante, hoje é treinador. Tudo bem, Pintado? Obrigado por nos atender nesse Futebol em Rede Entrevista. Estou com saudade do amigo. Grande Quartarolo, um abraço para você, Ceroli, obrigado pelo convite aí, realmente para a gente ir aquecendo os corações, né? Que vai chegando o fim de semana, coração de treinador, radialista, jogador, vai aquecendo. Tá tudo bem, graças a Deus. Homem tem coração quente, pode ficar sossegado. Pintado, é o seguinte, a gente costuma contar um pouco da história dos jogadores e jogadores que participam do programa, e eu vou buscar sempre curiosidade. Que história é essa que você foi treinar no Palmeiras antes de chegar no São Paulo? Que interessante isso, pouca gente sabe. Como é a vida da gente, né? Eu jogava nos Juniores do Bragantino e o treinador dos Juniores do Bragantino era o seu Carlos Bocúcio Boca, antigo Boca, muito tempo de Palmeiras, muitas histórias, vários atletas ele conseguiu revelar. E ele era o treinador dos juniores do Bragantino. E ele voltou para o Palmeiras e me convidou, né, para fazer um teste lá. Era eu e mais dois jogadores aqui do Bragantino para a gente fazer um teste. Eu fiquei um mês, acabou dando certo, né, para eu ficar no Palmeiras. Os outros dois jogadores que foram comigo não conseguiram passar. Para mim, acabou dando certo. Mas eu ainda não tinha assinado o contrato. Meu passe era do Bragantino, naquela época do passe ainda, né? E aí houve uma oferta do São Paulo para o Bragantino para comprar o meu passe. E o Bragantino, naquela época, passava por problemas financeiros gravíssimos e acabou vendendo meu passe para o São Paulo. Houve um dia que eu recebi um telefonema na minha casa, atendeu, meu pai atendeu, falou: olha, o pessoal do São Paulo quer falar com você. Aí, poxa, comigo, né? Será que é? Aí eu fui até o Morumbi conversar com o seu Cilinho. O Cilinho estava na banca de jornal na frente do Morumbi, ali, banca que vocês conhecem bem. E acabei chegando, ele falou: não, a gente quer que você fique aqui no São Paulo, já está certo com o Bragantino. Falei: pô, então vamos lá, né? Vamos tocar para frente. E acabou dando certo no São Paulo. Ô, Cilinho, outro cara que me dá uma saudade, falecido Cilinho, um dos maiores gênios que eu vi no futebol, que estava no mínimo 50 anos à frente do seu tempo, né? Qual a Verdade. importância do Cilinho? Ô, Pintado, você agora vai jogar aqui comigo, essa cobertura das laterais. Como é que foi a convivência com o Cilinho, Pintado? Cortaro, você foi muito feliz, cara. Realmente, o Cilinho estava à frente do tempo, né? Muita coisa que a gente vê hoje em dia, esse jogo, essa história de jogo apoiado, de fazer um dois, né? Que a gente fala, muita triangulação, combinação. O Cilinho já trabalhava muito isso, né? Eu lembro que quando eu cheguei no São Paulo, ainda no interior, né? Daquele jeito, bem tímido ainda, o Cilinho começou a fazer um treino onde eu chegava na linha de fundo para cruzar, para eu levantar a cabeça e cruzar na área. Ele levantava um colete, né? Esse colete de treinamento, um amarelo e um vermelho. E eu, antes de cruzar, eu tinha que levantar a cabeça, olhar a cor que ele tinha levantado do colete e falar amarelo. E aí eu cruzava na área. Para eu erguer a cabeça e olhar onde eu vou cruzar a bola, onde eu ia cruzar essa bola. Que é o que a gente faz hoje com os bonecos, né? Aquela posição de cone, algumas coisas interessantes. O Cilinho me ensinou muito, sou muito agradecido. Ele era um barato, conviver com ele era muito bom. Agora, Pintado, me contaram uma história. Confesso para você que eu não sei se é verdade. Mas parece que tudo acontece na vida por acaso. Parece que aquele que me contaram, você era zagueiro. E aí um dia um treinador chegou para você e falou assim: você quer jogar na lateral ou no meio? Você achou que ia jogar no meio da zaga, é isso? Exatamente. Pois é uma história que para mim fica muito marcada, porque eu, pela necessidade, né, não só financeira, mas necessidade de jogar, eu tinha muita necessidade de jogar, eu queria muito que desse certo minha vida como jogador. Eu joguei de lateral direito, joguei de zagueiro pelo lado direito, joguei de zagueiro pelo lado esquerdo, joguei de lateral esquerdo, joguei de volante, eu fazia qualquer uma, né? Porque eu precisava, eu queria jogar. E o Parreira, quando chegou no Bragantino, me perguntou, porque fisicamente eu era muito forte, né?
fisicamente eu conseguia sustentar bem o jogo. E ele me perguntou, Pintado, você prefere jogar na lateral ou jogar por dentro? E eu entendi por dentro como zagueiro. Para mim, como zagueiro, me acomodava melhor. E ele, né, para ele, entendeu como se fosse por dentro jogar como volante. E aí ele insistiu, forçou, me ajudou, até o Tele Santana, né? Seu Tele polir tudo isso e fazer com que as coisas dessem muito certo. Você só cita cara bom que trabalhou com você, hein? Tele Santana, Cilinho, o Carlos Alberto Parreira, que para mim foi um dos grandes gentlemen, e uns grandes treinadores do futebol, né? Dos que não jogaram futebol, porque o Tele jogou, né? O Cilinho bateu uma bolinha lá, mas o Parreira não chutava a bola, né? E era um técnico extraordinário, tinha uma visão, né? Eu admiro demais o Carlos Alberto Parreira, a maneira de trabalhar. O Pintado, na época que você jogava, você vai entender o que eu vou falar. É claro que existiam jogadores do seu time, principalmente do São Paulo, até no próprio Bragantino, que tem uma virtude técnica maior que a sua, né? E nós, da imprensa, puxávamos o saco dos caras que eram estrelas, né? O Raí, não sei quem lá. E o Pintado, um cara maravilhoso, vivia dando entrevista para a gente, boas entrevistas, que sempre falou muito bem, mas a gente não considerava você o grande jogador do time, né? Hoje eu olho para os volantes que tem aí, cara, sabe um volante que é um baita sucesso, né? Não dá para discutir, e que lembra muito o que você jogava? O Casemiro, cara. Não sei se você tem essa definição, essa identidade com ele. Eu começo a observar, na verdade, né, Quartarolo, que hoje a gente entende que futebol já não é por posição, né? É por função. Qual é a função de cada um dentro de campo? Que já não é mais lateral. No Fluminense não existe lateral, né? Qual é a função que o Xavier faz? Qual é a função que o Nino faz? A gente vê um futebol de função e não de posição. E naquela época, sim, era posição, né? Eu tinha uma função, eu tinha uma posição dentro do campo que era de equilibrar defensivamente a equipe. A minha responsabilidade era proteger os nossos zagueiros. O Tele sempre me falava, até hoje eu ouço ainda eu entro no Morumbi, eu escuto o Tele gritando comigo: se você passar o meio campo, eu te tiro. Fica, Pintado, fica. Então eu tinha muito claro qual era a minha responsabilidade naquela equipe para que desse certo para o Raí, para o Miller, para o Palinha, para Toninho Cerezo, Cafu, que, né, era um jogador de multifunções. Então, para mim, era muito menos eu e muito mais nós, né? Como seria o bom para nossa equipe? O que seria bom para nossa equipe? Eu permanecer ali, né, passar desapercebido, ninguém lembrar de mim e a nossa equipe vencer? Era isso que era o mais importante para mim, que o São Paulo vencesse e não que eu fosse lembrado, que eu fosse estrela. Eu nunca, graças a Deus, sou desprovido de qualquer vaidade do mundo e sou muito feliz e muito agradecido ao futebol e ao São Paulo por tudo que me ofereceu. A torcida também é muito agradecida a você, viu, Pintado? Pode ter certeza disso, que você faz parte de um combo de orgulho do torcedor do São Paulo. Agora, E o Seródio é São eu Paulino, sou então ele São está falando Paulino, não em nome da tem torcida. problema. Agora, Pintado, é o seguinte, o Quartarolo falou Sininho, Paeira, você citou o Tele, mas você também trabalhou com o Pô Fechou e foi campeão paulista. Estava no grupo de 90 com o Pô Fechou. E aí eu sou obrigado a fazer uma pergunta para você. Presta atenção, hein? Naquela época, Vanderlei Luxemburgo usava um Black Power, tinha umas camisas coloridas, aquelas golas com bico aqui, e era Era moda. conhecidíssimo porque ele vendia carro. Você comprou algum carro que fundiu o motor com ele, não? Eu não comprei porque eu não tinha dinheiro, cara. Mas eu sei Não, que ele vendeu para um jogador do Bragantino um carro que fundiu o motor. é que ele vendeu um carro para um amigo da gente, deu de luvas, né, aqui para um amigo da gente, que a frente ia para a direita e a traseira ia para a esquerda. Então, a frente era de ano 90 e a traseira era do ano 85. Isso foi muito engraçado para a gente aqui. Polivalente, polivalente, pô. Você, mas o Vanderlei foi um É cara. para enganar o IPVA, viu, Pintado? É para enganar o IPVA. Indo a multa você indo é uma e a multa você voltando é outra.
É um grande cara, adoro o Vanderlei Luxemburgo, mas é só para dar uma beliscadinha nele, que ele é legal pra caramba. Vai, Quartarolo, vamos tocar o barco. É verdade, é verdade. Aliás, de carro, né, de automóvel, de locomoção, o Vanderlei Luxemburgo, na época, vendia carro e o Nabia Bichedi vendia ônibus, né? Quer dizer, vocês não perdiam, o trânsito não perdia a hora nunca, né? O Quartararo é muito legal, porque Bragança é muito pequena, vocês conhecem bem, né? Bragança é uma cidade É pequena. linda. E a gente se encontra toda hora em Bragança. Então, nós, jogadores, a gente tinha um contato muito família, né? Que eu ia na padaria e encontrava um amigo com um jogador. Eu ia no supermercado e encontrava um jogador. Eu sou da cidade, né? Você sabe, eu sou de Bragança Paulista. Sou nascido em Bragança. Meus pais, minha família toda é de Bragança. Então, a gente tinha um ambiente muito familiar. E o Vanderlei soube administrar isso de uma maneira muito especial. Além da competência como treinador, eu poucas vezes vi um treinador com uma leitura de jogo tão rápida e tão eficiente como a do Vanderlei. Começa o jogo em 5 minutos, ele já tem a leitura do adversário, já sabe o que a gente precisa fazer. A competência do Vanderlei é fantástica, mas de modo ele não entendia muito, não. Ele vinha com a camisa vermelha e uma calça de tergal azul. Então, meio que estava desbalanceado ali. Mas como treinador, fantástico. Agora, Seródio, eu sou malandro, olhando carioca. Eu sou malandro. faz parte Grande do figura, show. Vanderlei, extraordinário treinador, né, Seródio? Eu Gente também, gente boa. considero ele uma pessoa amiga. De vez em quando eu Sim. puxo as orelhas dele, mas tudo bem. Agora vem cá, Vintado. Você foi campeão no Bragantino, aliás, foi campeão até da Série B, estava no elenco, tudo, mas o título, foi campeão do São Paulo em 85, estava no elenco. Só que o grande título teu foi ser campeão paulista em 92 pelo São Paulo. E aí aconteceu uma coisa legal. O São Paulo meteu de 4 no Palmeiras, justamente no Palmeiras que você tinha ido treinar antes. Deu, assim, algum sentimentozinho de vingança do destino, Pintado? Muito pelo contrário, eu nunca guardei mágoa do Palmeiras, até porque eu acho que eles nem chegaram a ter notícias minhas, né? Depois de muitos anos eu fui conhecer um conselheiro do Palmeiras que lembrou a história e falou que sim, né? Houve uma discussão lá, mas eu fui mais um de muitos que passaram, né? Grandes jogadores pelo Palmeiras e acabei dando sorte no São Paulo. E eu vivi muito tempo dentro do São Paulo para depois ganhar um título importante, né? Um título valioso. Não tenho nenhuma mágoa, muito pelo contrário do Palmeiras. É um clube que eu respeito muito, muito. E hoje, né, essa grandeza do Palmeiras aí se deve a um trabalho muito sério, um clube que tem uma histórica, uma administração muito competente, muito honesta, com um treinador que conhece muito de futebol também. Então eu tenho respeito e guardo com carinho essa passagem, porque não é todo mundo que consegue jogar no Palmeiras e no São Paulo, né? E eu tive esse prazer, para mim é muito mais do que eu sonhava. O Pintado, você estava naquela decisão com o São Paulo, que foi 0-0, o São Paulo acabou campeão brasileiro? Não, não, não. Nem no Braga, Não. nem no São Paulo, né? No Braga nem no São Paulo. Ah, beleza. Ah, sim, aqui em Bragança eu estava, sim. Em Bragança eu estava. 91. Que o 91 Mário tá. Tilico era ponta do São Paulo. O que eu queria perguntar é o seguinte, né? Porque em 90 contra o Corinthians, os jogadores do São Paulo, Leonardo, o Raí, enfim, aquele pessoal, o Zete, que tinha uma certa liderança, foram conversar com o Tele Santana para tentar arrumar o time taticamente para enfrentar o Corinthians. E o Tele falou: aqui quem escala sou eu e acabou. Já no ano seguinte, aí ele pediu ajuda para os jogadores. E, de repente, ele escalou Zé Teodoro na lateral direita e o Cafu lá na frente para travar o Gil Baiano, que a gente fala Gil Baiano, o cara que não conhece fala, pô, quem é Gil Baiano? Ele vivia uma fase extraordinária, era o melhor lateral direito do país naquele momento, era a saída de bola do Bragantino, né? O Biro do outro lado não saía tanto, e era um jogador que estava fazendo diferença, com chutes fora da área, batendo falta, enfim, tinha o Alberto ainda. Então eu lembro bem disso, por isso que eu te perguntei. Realmente foi uma surpresa quando vocês viram o Zé Teodoro escalado, ele que não era titular naquele time, naquele momento, e só jogou a final? O Parreira era treinador, Quartarolo, nesse momento, e realmente foi uma surpresa, porque
antes de começar o jogo, a gente não sabia se o Cafu iria jogar na linha da frente junto com o Zé Teodoro, mas nunca imaginava que o Cafu ia jogar do lado esquerdo para marcar o Gil Baiano. A gente nunca. Foi uma surpresa muito grande. Na verdade, o Tele tirou da cartola, né? O Tele nunca foi um treinador tático, né? Você conhece muito bem. O Tele sempre foi treinador de qualidade. Os jogadores, a equipe do Tele sempre foi tecnicamente de muita qualidade. Mas nesse momento surpreendeu a gente, cara. Foi assim muito complicado. Tanto é que terminou 0-0 o jogo. Eu acho que ele veio para travar o jogo, porque em Bragança nós éramos muito fortes, né? Jogar aqui em Bragança com o Bragantino era muito difícil para qualquer equipe. E o Nabi conseguiu trazer uma final de campeonato brasileiro da Série A para Bragança Paulista. Nós não vamos ver nunca mais isso, Quartalo. O Serol nunca mais vai existir isso. É verdade. São coisas que acontecem no futebol. Mas, Pintado, você foi bicampeão da Libertadores pelo São Paulo. Duas decisões que te chamaram muita atenção. Na primeira, contra o News Old Boys, tem aquela famosa frase do Macedo dizendo que deixa que eu passo pelo Gangorra, e o jogador era Gamboa. Isso realmente existiu entre vocês? Vocês conheciam essa história? Essa história era uma gozação do grupo em relação àquele jogo decisivo? Eu queria que você contasse um pouquinho mais, que isso parece uma coisa muito alegre, diferente no futebol, que merece destaque. Poxa vida, é algo que a gente sente muita falta, sabe? Tenho certeza que vocês também na mídia, vocês na imprensa, Quartarolo, vocês têm uma longa caminhada no futebol. Poxa, né, o Amaral do Palmeiras, o Macedo no São Paulo, Vampeta no Corinthians, sabe? Eram jogadores, eram personalidades que traziam essa alegria para o nosso dia a dia, para o nosso futebol, né? Não era tão pesado como é hoje. A gente tem medo de sair na rua porque a torcida vai bater na gente, ou porque alguém vai filmar, ou vai ter alguma imagem. Cara, era algo tão especial. E o Macedo tem uma série de pérolas, né? A gente brinca muito. Ontem mesmo tive com o Macedo, um menino, uma pureza de espírito, um coração fantástico. E é verdade, sim, ele chamou o Gamboa de Gangorra. Ele falou uma vez, ligou para a família dele, a gente estava em Barcelona. Ele falou que estava saindo de Barcelona para ir para a Espanha. E para mim, e a gente junto, né? A gente falando toda hora ali, conversando. Tem tanta coisa, tanta história boa, cara, que eu tenho muita saudade desses personagens, sabe? Era E mais nós legal, também, né, né, Seródio? Quartarolo? A gente via treino do lado do gramado, a gente entrevistava os caras do vestiário. Eu brinco assim, viu, Pintado? Porque quando a gente fala isso para alguns mais jovens, e não é culpa dos mais jovens, é que não viveram aquele momento, né? Quando a gente conta, às vezes, de vez em quando, eles lembram dos velhinhos, né, Seródio, para dar umas palestras. E quando a gente fala isso, olha, a gente entrava no vestiário, no terceiro tempo, Milton Neves, a gente punha na escuta, o cara fazia debaixo do chuveiro dando entrevista. Os caras acham que é mentira, né? Caiu pintado. Dos jovens aí que vocês entrevistavam a gente no campo, Ah, verdade, verdade. idade muito bacana, cumplicidade, né, Quartarolo? Na verdade, a gente tinha o respeito, Cumplicidade. a gente tinha Então, respeito. quando a gente sai por aí, de vez em quando a gente é convidado para umas palestrinhas, e os velhinhos vão, o Pintado, eu e o Seródio, a gente fala que fazia tudo isso, ou seja, entrava no vestiário, entrevistava vocês, tá chovendo, tá caindo água do chuveiro, a gente, sai daqui para falar com a gente. Milton Neves botando gol para vocês ouvirem. Quem não fez gol participava, a gente dava nota, era uma festa. O Milton Neves falava assim: Zacarias! Aí o Orlando Duarte e o Flávio Prato falavam 10, 10, era o anunciante, né? Sempre 10. Aí o Leonardo um dia perguntou para mim: quem é esse Zacarias que só ganha 10? Quer dizer, tem essas coisas, era muito legal. E daí, rapaz, tem essas histórias, e a gente via treino do lado do gramado também, né? A gente via treino todo dia. E eu brinco que a gente não devia atrapalhar tanto o futebol, porque na época o futebol brasileiro ganhava pra caramba, né? A gente não atrapalhava tanto. E eu lembro uma vez, não sei se você estava, Pintado, se eu estiver cometendo algum erro, por favor, me corrija, que o Tele tinha a mania de botar o Macedo, mais um jogador, o próprio Cafu, no outro vértice, e ele ficava passando a bola para os caras, e às vezes ele ia no jogador e pegava o jogador pela batata da perna para ajeitar para bater na bola. Você passou por isso também? O Quartarolo, eu fiquei com o Tele treinando até escurecer. Eu, Macedo, Cafu, Elivelton, Palhinha. Ele ficou ensinando a gente a bater na bola até escurecer.
Aí chegou uma hora que a gente falou, pô, mas a gente não está enxergando mais. Ele falou, agora que vocês vão começar a aprender. Se vocês baterem na bola sem enxergar a bola, quando tiver dia enxergando, vocês vão bater muito melhor. Foi cada coisa fantástica, cara, fantástica. O Tele era um chato legal. Nós tivemos tanta encrenca com o Tele no dia a dia, mas ele não era Faz falta ruim. do caramba, né? Era um Faz uma chato baita legal. falta. Agora, Pintado, você jogou no meio-campo naquele time Libertadores, que foi campeão mundial. Você jogou com o Toninho Cerezo e jogou com outro que eu considerava muito também, o Dinho. Quem era o mais chato e o mais legal dos dois? Eu acho que o Toninho Cerezo era o mais legal de todos no elenco. O Toninho Cerezo chegou no São Paulo, ele rejuvenesceu, ele voltou no tempo, ele tinha umas brincadeiras, ele dormia com, sabe esse macacão, esse negócio cheio de bolinha, cara. E ele levantava a tomar café de pantufa e que está acostumado na Itália, né? Então ele levantava com essa roupa para tomar café no São Paulo nos dias de concentração. Mas para mim, o maior craque que eu joguei do lado foi o Toninho Cerezo. Era mais legal que jogou do meu lado. E o mais chato era o Miller. O Miller era muito chato. Muito, muito, muito chato. Do mesmo tanto que ele era craque, ele era chato. Mas hoje é um cara amigão. Não, não estamos falando mal dele, não, mas dá um exemplo da chatice do Miller. Bom, primeiro que eu acho que foi o cara que eu mais xinguei no futebol dentro de campo, porque o Miller só jogava do meio campo para frente. Né? Ele não voltava para ajudar para marcar, ele não tinha essa disposição. E ele, em dia de chuva, jogo molhado, ele saía todo limpinho de campo, eu saía todo sujo, comendo grama, todo arrebentado. E o Miller saía todo bonitinho. E eu falava para ele, seu filho da mãe, volta a ajudar um pouquinho, né? Ajuda a gente aqui atrás. Ele falou, não, corre aí vocês que eu ajudo, eu faço aqui na frente. E realmente ele fazia a diferença lá na frente. E a sobremesa do Miller, todo mundo comia o pêssego na lata de pêssego. E às vezes não tinha, né? Tinha o pêssego na dispensa lá no CT. E o Miller abria uma lata de pêssego só para ele tomar o caldinho do pêssego, da lata de pêssego. Ele não queria o pêssego, a fruta. Ele queria só o caldinho do pêssego. Mania de craque é complicado. Não, craque é cheio de manha, é manhoso. E Fofo! fofo! Você falou do Toninho Cerezo, mas eu não sou craque, tá vendo? Eu não sou manhoso, tá vendo? Você falou do Cerezo aí, a gente entrevistou o Cerezo há poucos dias, acho que foi lá na Rádio Craque Neto, e ele falou o seguinte, eu realmente joguei muito naquela final do Mundial, né? Jogou uma barbaridade. Ele falou assim, mas eu devo tudo isso a um cara. A gente, poxa, quem é, né? A gente achou que ia falar, ele falar um técnico, um jogador, falou assim, ao Pintado. O que o Pintado jogou naquele jogo, ele fez tudo para eu aparecer. Ele tem um reconhecimento, uma gratidão por você, e ele falou isso assim, espontaneamente. Ninguém falou, ele falou, olha, o que esse cara fez naquela final, ele foi o maior jogador do time, na minha opinião, disse o Cerezo. Foi ele que segurou o repuxo quando a coisa ficou ruim, foi ele que segurou a gente. Olha, ele jogou pra caramba, é verdade, tecnicamente falando. Então ele tem um respeito por você, que eu vou falar para você, é o mesmo respeito que você tem por ele, viu, Pintado? Não, Cortaro, eu costumo dizer que eu vivi momentos no futebol, eu consegui algumas coisas no futebol que eu nunca sonhei na minha vida. Nunca imaginei jogar do lado do Toninho Cerezo, que vi jogando uma final de Copa do Mundo, sabe? E hoje ter essa honra, o prazer de ter o Toninho Cerezo como um amigo, é muito amigo. Quando eu não sei fazer o que fazer, assim como treinador, hoje, eu ligo para o Toninho Cerezo. É um cara que até hoje a gente é muito próximo. E dentro de campo a gente deu muito certo. Eu dava cada pedrada nele, cada passe horroroso. E ele dominava com a direita, dominava com a esquerda, aquela elegância. E ele falava: quando você estiver apertado dentro do jogo, me procura que você vai me encontrar. E isso é uma verdade. Isso é característica de craque, né? Ele sempre soluciona para o cabeça de bagre. Agora, olha, só uma coisa, Serode, em cima disso, que você falou, que eu acho que faz falta hoje isso no futebol, Pintado. O jogador que assume e fala, põe em mim, joga em mim. E estou falando até na seleção brasileira. A gente nota que antigamente a gente via isso muito no São Paulo. Você comandava de uma maneira, o Raí, você vai para o Palmeiras, a mesma coisa, o Evaí jogava uma barbaridade, o Zinho, né? Outros jogadores aí de grande nível.
O cara assumia o jogo na hora que precisava e mudava a configuração do jogo e mudava até o placar. Eu olho hoje e não vejo isso. Não vejo isso. Talvez eu esteja vendo errado, seja saudosista demais, viu, Pintado? É compromisso, na verdade, né? Quando você assume uma postura de liderança, seja ela técnica, porque você é craque, porque você joga muito, ou seja ela física, né? Determinação, com o coração, com a garra, você assume um compromisso maior, né, Quartarolo? A cobrança ela vai ser maior. E hoje a gente percebe que a geração não quer muito esse compromisso, né? Não quer, porque tem medo de as coisas não darem certo. Isso faz parte na vida de qualquer profissional. E eu hoje, para mim, o que eu mais valorizo num atleta profissional é esse comprometimento, essa, essa determinação em deixar de lado, né, a vaidade, em deixar de lado ele, não ser o cara que aparece, mas sim a importância do resultado da equipe, do clube. E a gente era muito assim, né? A gente era muito comprometido. A geração era assim, vamos pensar assim, mas esse time do São Paulo não era só um bom time de futebol. Era um time de homens comprometidos, amigos e que tinham vergonha de perder. Pintado, você fez sucesso não só no São Paulo e no Bragantino, você jogou no Atlético Mineiro. Você foi vice-campeão brasileiro pelo Santos. Você jogou e foi campeão no Cruz Azul do México. E também jogou no time do Cerezo, vou dar uma de Macedo aqui. No time do Cerezo lá no Japão, chama Cerezo Osaka. Eu queria que você falasse um pouquinho, e se eu não me engano, aí eu acho que foi só já como treinador, você foi jogar foi trabalhar nos Emirados. Eu queria que você contasse um pouquinho dessas histórias que são pouco conhecidas do Pintado. Você fez sucesso em tantos outros lugares, mas pouco se fala. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito. Senhor, para mim é um grande, é um prazer contar isso e eu não falo com vaidade de querer crescer ou de querer falar alguma coisa a mais, mas eu tenho mais reconhecimento no Cruz Azul do México do que aqui no Brasil, pelo que eu já fiz no futebol brasileiro. Eu sempre que quero ir para o México, e eu todo ano vou, eu sou convidado, mas eu vou também para ver algumas coisas minhas. O Cruz Azul me paga a passagem e paga o hotel que eu fico, por ter sido campeão no Cruz Azul, e isso foi, né, em 94, 96, lá atrás. Esse respeito profissional que eu consegui num outro país, eu fiquei 4 anos como jogador no Cruz Azul, 4 temporadas. Fiquei mais um ano e meio agora como auxiliar fixo da casa. Esse respeito que o mexicano tem com o brasileiro e comigo particularmente, eu vou te falar que é algo muito especial, não tem preço. Fico muito feliz por esse reconhecimento que há muito tempo isso ainda acontece. Então, para mim, é algo muito especial. Esse futebol mexicano, que adora o Brasil, o mexicano, vocês sabem bem, pela Copa de 70, o mexicano adora o brasileiro, adora futebol brasileiro. E eu tenho esse carinho, grandes amigos, grandes pessoas. Eu tenho o México ali como um país que eu adoro, gostaria muito de voltar a morar lá, isso vai acontecer ainda. Morei no Japão, né? Morei em Osaka, é a maior cidade, uma segunda maior cidade do Japão, que é algo muito especial, tudo dá certo no Japão, tudo funciona, é a coisa mais segura do mundo. O trem está marcado para meio-dia e um, você fala, não vai chegar, né? Meio-dia e um, o trem estaciona na plataforma. Então, tudo é cronometradamente funcionando, o respeito à educação, a educação com o professor, a educação com os mais velhos no Japão, é um exemplo para mim que minha família até hoje gostaria de voltar ao Japão, porque é uma lição de vida, uma experiência de vida muito especial. E a gente vai para os Emirados Árabes, né? Eu fui como treinador em Ras Al Khaimah. Ras Al Khaimah está 1 hora de Dubai, é o interior já dos Emirados Árabes, é um dos Emirados. Emirados Árabes são 7 Emirados. E Ras Al Khaimah é um dos Emirados que uma família do Sheik que manda na cidade, é dono de tudo. E aí foram me pedir para depositar o dinheiro que eu estava ganhando lá no banco. Eu fui ver, o banco era do Sheik. Falei, peraí, pera, o meu dinheiro, porque já seguraram meu passaporte quando eu cheguei, né? O passaporte já ficou lá com ele, então eu não podia sair. E o dinheiro que eu ganhava, eu ganhava em dirhams, né? Que é o dinheiro dos Emirados Árabes, e eu convertia para dólar. E eu guardava, né, em casa, porque lá não tem esse problema de ladrão, essas coisas não existem.
Não tem a mínima chance disso acontecer. E eu falei um dia, poxa, eu quero colocar no banco. Ele falou, então coloca no Hasbank. Hasbank é Ras Al Khaimah, que é o banco do Sheik. Eu falei, pô, mas se ele ficar com meu dinheiro, não me devolver mais. Ele quer saber. Guardei dentro de casa lá quietinho e depois eu consegui transferir tudo tranquilo. Você comeu Você camelo lá, devia. não? Então, eu acho que comi uma carne diferente. Eu acho que era cavalo. Não Ah, era camelo, mas acho que era cavalo. Que era muito forte, sabe? Ela é mais grossa, assim, a textura bem diferente, cara. Não era, eu acho que não era camelo, mas também não era de vaca, não. O que você viveu pintado, pelo menos lá oficial. Aqui também a gente recebe todo mês e devolve para os 3% mais ricos do país. Todo mês é assim. A gente acha que o dinheiro é da gente, mas devolve para eles. Isso é brincadeira, é claro, mas é mais ou menos isso mesmo. Agora, você devia fazer o que fez o Milton Cruz, que é realmente um empreendedor, aplicou no Banco Santos, depois no Boi Gordo, e resolveu guardar uns dólares em casa no sótão da sogra. Aí os ratos comeram os dólares dele. É coitado. brincadeira, não. Ele é O Pintado coach financeiro. é um coach. Não, se você tiver alguma dúvida, liga para o Milton Cruz, que para aplicação e investimento é com ele. Agora, Pintado, e agora falando sério, eu vejo você andou por vários times, e não vou dizer time grande, time pequeno, time médio, porque eu respeito todos os times. Quando você está trabalhando num lugar, você tem que trabalhar naquele lugar e fazer aquele lugar o melhor do mundo, né? Como diria o grande Fernando Pessoa, o maior rio do mundo é o rio da minha terra, né? O córrego que passa aqui atrás da minha casa. Pronto. Então, você tem que fazer seu trabalho. E eu vejo que você fez muitos bons trabalhos. Há um certo preconceito com essas novas caras do futebol brasileiro, entre as quais você está incluído. Está difícil ser técnico brasileiro no Brasil, Pintado? Cartalo, eu acho que isso daria um programa mais para a gente falar, né? Porque eu vou partir do princípio que, né, depois do 7-1, a história é que o treinador brasileiro era ultrapassado, mas nunca a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, nunca ofereceu um curso, né, idôneo, um curso bacana, um curso que realmente oferecesse a formação para o treinador. Então, nós começamos a ter a CBF Academy com os cursos que são bons, são ótimos, recomendo, acho muito importante. Todos os treinadores devem fazer Mas sem é olhar. muito caro, hein, Pintado? Esse é um outro ponto, Quartelo, que eu acho que, para quem trabalha numa Série B, numa Série A, eu não acho que é caro, pelo que o curso oferece. Mas esse curso não pode ser só para quem trabalha na Série B e na Série Isso. A. É principalmente para esses jovens que estão iniciando, para esses amigos que estão na cascuda que a gente fala, que é a Bezinha em São Paulo, que é a A3 em São Paulo, que é a A2 em São Paulo, que é né, a Série B do Campeonato Mineiro, do Campeonato Pernambucano. São esses treinadores que precisam a formação da CBF. Porque é dali que vem muita coisa boa para São Paulo, para o Rio, para Minas Gerais. Então, eu sempre digo que muita gente já não vai ver a transformação no futebol. E aí a gente acaba perdendo espaço para os estrangeiros, que eu entendo, acho perfeito, não tem problema quanto a isso. A história começou porque a gente queria reciprocidade, o treinador brasileiro pedia reciprocidade. Eu não posso trabalhar na Argentina com a carteira da CBF. O treinador argentino pode trabalhar no Brasil com a carteira da AFA. Então, reciprocidade, só isso que a gente estava pedindo. E entrou-se num. E nem Né, na UEFA, né, Pintado? nem na UEFA, muito menos na UEFA. Muito Claro que é menos. uma reserva de mercado. Portugal, a gente não pode esconder isso. A Europa reserva o mercado para os seus treinadores. A Europa reserva, sim, espaço. A Argentina dá valor para o seu treinador. Aqui não. Aqui a CBF ela cobra uma grana, é caríssimo, mas acho bom, o curso da CBF. E vai buscar um treinador estrangeiro para a seleção brasileira. Eu não consigo entender. Eu não sou muito inteligente, mas a CBF me te obriga, treinador brasileiro, você vai formar comigo na CBF, que nós estamos trabalhando para a formação do treinador brasileiro profissional para ser o treinador da seleção. E aí, como o meu curso não é bom, eu vou buscar. Como eu não formo bons treinadores do Brasil, eu vou mostrar, eu vou trazer um estrangeiro. É essa informação que a CBF passa para a gente. É isso que fica muito pesado para um dia a dia. O que é que o treinador brasileiro tem que fazer para chegar a ser treinador da seleção brasileira, que é o sonho de todo mundo? Né?
e a gente vai falar do Tite, vai falar do Felipão, nunca nenhum treinador estrangeiro, nunca na história das Copas do Mundo, um treinador estrangeiro foi campeão num outro país. Então, nós, futebol mais campeão do mundo de Copa, estamos apostando hoje no estrangeiro. Eu não estou discutindo a capacidade. E também, né, vamos lá, se fosse bom, eu tinha sido treinador da Itália. Mas eu acho que vou tentar entender, vou respeitar mais do que nada. Mas a CBF não pode fazer isso com o treinador brasileiro, porque está indo contra a CBF mesmo. Ou seja, a CBF não forma bons treinadores, porque ela está escolhendo um estrangeiro. Então, é uma luta difícil. Acho que não é só o treinador brasileiro que precisa se aprimorar e aprender, continuar aprendendo. A gestão do futebol brasileiro, ela me obriga, né, e acaba de sair uma última pesquisa, que a cada 2 rodadas na Série A, um treinador brasileiro perdeu o emprego. 2 rodadas. Eu acho que isso tem um sinal muito especial, muito perigoso, que a gente gostaria que isso mudasse um dia, e eu espero que isso aconteça. Parabéns pelas palavras, parabéns pela postura. Você foi muito mais inteligente que muita gente que acha que é inteligente, viu, Pintado? Pode ter certeza disso. Agora, Pintado, já que estamos chegando até no final do nosso bate-papo aqui, eu queria que você falasse um pouquinho da Série B do Campeonato Brasileiro. Você é treinador da Ponte, todo mundo sabe as dificuldades que você está passando hoje na Série B, mas pá, a Série B deste ano não chama tanta atenção como algumas outras, porque tinha o Vasco, porque tinha o Cruzeiro, porque tinham times que chamavam público. A Série B desse ano parece que está meio escondida. O que você acha desses times que estão na ponta da tabela? Vitória, Sport, igual até mesmo o Guarani, Novo Horizontino, que para muita gente é surpresa. Bom, eu por estar trabalhando, né, na competição, eu posso falar bem, porque eu estudo todos esses times que vou enfrentar. Aí você vai com o Ceará, um poderio financeiro muito grande, com uma estrutura fantástica, com o Atlético Goianiense, que também tem uma estrutura muito boa, com valores e com bons trabalhos. Você vai para alguns clubes, próprio Juventude, que hoje tem uma ótima condição de trabalho, está fazendo um grande trabalho, um grande campeonato. Você fala de equipes que estão na Série B, mas são de Série A. Então, talvez não chame a atenção porque não são cidades, né? Fora Fortaleza, fora Recife, algumas cidades, né, que estão aí em cima, não são cidades de tanta expressão assim. E eu acho que aí as torcidas falam mais, né? E a gente, aqui na Série B, tem lutado muito para aprender, para oferecer um bom jogo. Não é fácil, como você falou, e posso falar pela minha equipe. Ponte Preta passa por um momento financeiro muito complicado, e isso tem peso. O futebol hoje, né, de muita qualidade, tem um preço muito alto, vocês sabem melhor do que eu, quanto custa um jogador que faz 15 gols numa competição. Poucas equipes têm condição de pagar, né, porque esse jogador está muito valorizado. Então, para mim, é uma competição muito igual, muito equilibrada, de ótimos trabalhos por parte de treinadores. Acho que o futebol brasileiro pode olhar, sim, e daqui a algum tempo a gente vai ver esses treinadores que estão fazendo um grande trabalho na Série B, trabalhando na Série A e dando muitas alegrias. Ok, Pintado, uma pergunta final. A Ponte Preta, a gente sabe que tem essas dificuldades, inclusive na tabela está mais abaixo do que eu esperava, né? Mas você também só chegou em julho, né? Chegou realmente para ajudar e acho que vai ajudar a Ponte Preta. Mas eu dou importância para a Série B, gosto, inclusive agora a Série C, né? A Ferroviária está subindo aí, é legal da Série D, é muito legal com trabalhos consistentes, que é isso que a gente espera. Eu não acho que o clube é obrigado a manter o treinador eternamente, ad eterno. Até porque as carreiras vão melhorando, você sai de um time, vai para outro, ou seja, se for o degrau para cima, ok, não tem nada. O Eduardo Batista está fazendo um belo trabalho no Novo Horizontino, a gente não sabe se vai conseguir passar, voltar à Série A, mas na verdade que seria um grande sucesso, né, para o Novo Horizontino, mas é um trabalho que já vem de um certo tempo. E a gente nota que isso acontece muito em clubes que não têm aquela torcida mais ávida, e a imprensa que, usar um termo chulo, que enche mais o saco, ou seja, é uma imprensa que, olha, que legal, o Novo Horizontino chegando. E eu sei como é que é Campinas. 2 grandes torcidas, para o bem e para o mal, né? Guarani e Ponte. E a pressão da Ponte Preta, por exemplo, que a Ponte Preta, na minha opinião, é time de Série A, né? E de repente caiu e agora está tentando voltar, tentando estar numa boa
manutenção de tabela, talvez, para não ficar muito atrás, mas a verdade é que a pressão é muito grande aí, inclusive da torcida e da imprensa. A Ponte tem uma grande torcida, né? Isso pressiona mais do que, por exemplo, um jogo do Sergipe, que eu nem estou levando em consideração a cidade nem o time, com todo o respeito. Mas eu acho que a pressão é menor, por exemplo, que Novo Horizonte, que o estádio tem capacidade que cabe toda a cidade. Eu posso falar porque tenho um carinho, um respeito e um agradecimento muito grande por essas equipes do interior de São Paulo, que eu passei em muitas delas. Vou te falar Mirassol, que hoje é uma das potências do interior, mas é uma cidade com 40 mil, 50 mil habitantes. Novo Horizonte é uma cidade com 70, 80 mil habitantes. E Campinas é uma cidade com 2 milhões de habitantes. Né? E eu posso falar e quero deixar aqui, né, o Tem meu agradecimento. capital europeia que é menor que Campinas. Né, tem país, né, que é menor que Campinas, menor que. Mas eu tenho que agradecer muito ao torcedor da Ponte Preta que entendeu o momento de dificuldade, que entende o que a gente está fazendo, e que tem ajudado e tem apoiado muito nesse momento difícil. Como você falou, o torcedor da Ponte Preta ele é exigente, está acostumado a ver a equipe brigando na parte de cima. Claro que eu cheguei tem 45 dias aqui, estou tentando melhorar as coisas, acho que a gente vai aos poucos melhorando com os reforços, com os jogadores chegando agora, mas não vai ter milagre, né? A gente sabe disso, que os milagres não são tão fáceis de acontecer assim. Então, eu agradeço muito ao torcedor da Ponte Preta, que tem apoiado muito a gente. Acredito que vai dar certo, a gente vai terminar com o objetivo que a gente quer. Mas eu quero deixar aqui também uma lembrança, né, a essas pessoas que avaliam o treinador de futebol nas equipes. É preciso assistir um treinamento, é preciso estar no dia a dia com o treinador para você poder avaliar o trabalho de qualquer profissional. Você não pode avaliar o trabalho do treinador sem não ter visto um treinamento dele. Você não pode avaliar, você não pode achar que ele é bom, que ele é ruim, se você nunca conversou com ele, se você não tem informação de qual a maneira como ele joga. Porque senão fica muito emocional, fica muito visceral, e aí as decisões são essas, de a cada 2 rodadas você trocar um treinador. Isso não é bom para o futebol brasileiro. O treinador vai continuar fazendo de alguma maneira o seu trabalho, mas para o futebol brasileiro não é bom. Espero que isso mude. Pintado, de coração, fico muito feliz de ter conversado com você. Você é um cara especial, até porque o Quartarolo é santista. Você só foi vice-campeão lá, mas você foi campeão da Libertadores 2 vezes no meu time, campeão do mundo no meu time. Supera a dorzinha que ele está sentindo. Mas, em todo caso, você é um grande Pintado, ídolo. volta para o Santos, Pintado. Vai para lá, a gente está precisando de ajuda. Você é um ídolo da gente, um cara legal pra caramba. A gente torce muito para que você tenha sucesso pela pessoa que você é. Você é um cara do bem, merece ter sucesso. Obrigado de coração, viu, Pintado? E Eu queria. eu faço as palavras dele e as minhas, viu, Pintado? Fiquei muito feliz de te ver, tenho acompanhado você na Ponte Preta, né? E a gente, depois de um certo tempo no futebol, e já temos um bom tempo, eu falo sempre isso para o Serode, para os amigos do futebol. Depois de um certo tempo, eu sou santista, torço pelo 15, que é a cidade lá na minha Piracicaba, mas a gente torce pelos amigos. Verdade. Então, a gente torce também pela Ponte Preta, porque não, a macaquinha tem que fazer alguma coisa aí, e tomara que você faça umas coisas legais que você já fez na sua carreira, e que seja melhor reconhecido, viu? Porque realmente está difícil para técnico brasileiro aqui, culpa da imprensa também. Ô, Quartarolo, Serotti, muito obrigado pelo convite. Desculpa de falar muito, mas as oportunidades que a gente fala, às vezes, de tirar de dentro isso com vocês, que são amigos aqui, dão essa oportunidade para a gente. Eu fico muito agradecido. Mais que ser reconhecido, eu prefiro continuar sendo respeitado, Quartarolo, sabe? Isso, para mim, tem um valor muito especial. Eu não sou o melhor treinador do mundo, não sou o mais perfeito, não sou bonito, não é nada disso. Mas eu sou um homem honesto, eu sou um cara que trabalha. Você me acompanhou e me acompanha, vocês me acompanham faz tempo. Eu sou um cara honesto, eu nunca vou crescer pelo caminho errado. Eu nunca vou, custe o que custar. Eu sei que a minha vida vai ser mais difícil, mas eu escolhi e vou pelo caminho certo. Eu quero ser um cara que todo mundo lembre por ser um cara honesto, um cara sério e um cara super profissional. Isso para mim vale muito e não vou perder isso nunca, pode ter certeza, meus amigos. Obrigado de novo. Obrigado. Valeu. E depois tem um nome bonito, Luiz Carlos Pintado. Ah, amigo, que coisa. Serode, um abraço para você também.
Esse é o Luiz Carlos Pintado, treinador de futebol, jogador que foi campeoníssimo no São Paulo, em outros lugares que passou também deixou saudades e foi campeão, até no meu Santos, porque vice-campeão, para quem chega à final, a gente tem que respeitar, viu, gente? Chegar numa semifinal, numa final não é fácil, não, em vários campeonatos do Brasil. Gente, até a próxima programação do Futebol em Rede Entrevista. Tomara que seja um personagem no mesmo nível. Manutenção de nobreza aqui no Futebol em Rede Entrevista. Um abraço, gente.